Olá, gente. Vamos gravar um vídeo hoje a respeito das duas conjurações mais importantes que aconteceram na história do Brasil: a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, são quatro exercícios falando sobre esses dois movimentos conspiratórios. Lembrando sempre que a diferença entre conjuração e inconfidência está na nomenclatura, no nome. Eu vou compartilhar a tela e vou abordar essa questão com vocês e também além de fazer esses exercícios. Pois bem, antes de começar aqui, né, questões sobre conjuração mineira e conjuração baiana. Por que atualmente é chamado de conjuração e não inconfidência? Conjuração dá a ideia de ato conspiratório contra algo ou alguém. Então, conjuração poderia ser a palavra conjuração poderia ser substituída pela palavra conspiração. Já inconfidência é entendido como ato ou crime de traição contra a coroa. Como o Brasil é independente de Portugal há mais de 200 anos, atualmente os historiadores preferem usar o termo conjuração, porque ele atende melhor o que aconteceu no Brasil colônia no final do século XVIII. A mesma mineira ou a baiana, com suas diferenças, foram duas conspirações contrárias ao governo de Portugal, e não um crime de traição, uma vez que o Brasil, uma hora, acabou se tornando independente deste mesmo governo português que reconheceu, depois de algum tempo, a independência do Brasil. Então a gente começa aqui na questão 1 dizendo o seguinte, ou lendo o seguinte, né? Acompanha comigo aí a leitura. Questão 1. O alfaiate pardo João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses, para viverem em igualdade e abundância. O texto faz referência à conjuração baiana. No contexto da crise do sistema colonial, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil por: letra A. Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Desculpa, tem um erro aqui. B. Defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. C. Introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. D. Propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica escravista latifundiária. Letra E. Apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofreram influência direta da Revolução Francesa, propondo o sistema censitário de votação. Então, a conjuração baiana sofreu a influência da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e também da rebelião de escravos de Santo Domingo, ou que posteriormente foi chamado de independência do Haiti. Mas nesse contexto aqui, nessa fala aqui, é uma questão relacionada à Revolução Francesa. Então se exclui a letra B, porque fala da França, mas da França napoleônica. A letra C, que é da Revolução Inglesa, também não está falando aqui sobre a Revolução Inglesa. E a letra D, propor a instalação de um regime nos moldes da República Escravista dos Estados Unidos. Então, as duas que estão falando aqui sobre a Revolução Francesa é a letra A ou a letra E. Mas como está falando aqui numa igualdade radical e conhecendo o histórico da conjuração baiana, a que atende o que se pede na questão é a letra A. Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Então, era um governo de cunho popular que eles defendiam, tanto que a participação de negros forros, que eram pessoas que compraram, escravos que compravam sua liberdade e deixavam de ser escravos, mestiços e até escravizados mesmo, né, na conjuração baiana, foi considerável. Então, o que eles defendiam era
Um governo democrático, um governo que abolisse a escravidão, coisa que a Conjuração de Minas não tocava muito no assunto, um ou outro até defendia o fim da escravidão, mas a maioria do pessoal, a maioria dos conjurados de Minas era favorável à manutenção da escravidão. Então, aqui são algumas diferenças das duas, sendo a letra A é aquela que melhor responde à questão 1. Na questão 2, temos aqui o seguinte: no clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. O temor do radicalismo, da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Mineira levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de, letra A, instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros. B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação. C. Firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta. D. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Letra E. Rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe regente, instalando o governo conservador para controlar o povo. Então, nesse caso aqui, essas referências à rebelião de escravos do Haiti vão gerar na América, em todo o continente americano, o chamado haitianismo. O que foi isso? Um medo de novas rebeliões comandadas por escravos, como aquelas que ocorreram no Haiti. Para piorar, ou para explicar melhor essa situação, grande parte da população de Salvador era formada por aquelas camadas que eu falei. Negros alforriados, ou seja, escravos que compraram sua carta de alforria, sua liberdade, mestiços, mistura de branco e preto, ou até mesmo escravizados. Logo, o medo de uma rebelião aos moldes daquela que ocorria em São Domingos, hoje Haiti, era muito grande. E aí, o haitianismo, o medo dessa rebelião, cresce muito em países como Cuba, na verdade em colônias, né? Cuba ainda era colônia, ou nos Estados Unidos, na região de maior presença negra, e no Brasil, que tinha uma população bem considerável de escravos. Sendo assim, a alternativa que melhor responde à questão é a letra D, impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Deixem vossos likes por aí. Me ajudem, gente, por favor. Vamos para a questão 3 aqui. Do Enem 2017. O Instituto Popular, de acordo com o Exame da Razão, fez da figura do Alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles que outros eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado. Esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Então, aqui, o curioso, esse texto é um texto do Machado de Assis, quando ele escreve pouco tempo depois da proclamação da República. E aí nos diz o seguinte, né? No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa: letra A, redenção cristã e cultura cívica; B, veneração dos santos e radicalismo militar;
C. Apologia aos protestantes e culto ufanista. D. Tradição messiânica e tendência regionalista. Letra E. Representação eclesiástica e dogmatismo ideológico. Então, lembre-se sempre, o Tiradentes ele só se torna uma figura emblemática, um herói nacional, com a proclamação da República no Brasil. Lembre-se sempre, quem assinou a sentença que leva à morte do Tiradentes foi a Dona Maria I, que era avó de Dom Pedro I e bisavó de Dom Pedro II. Resultado, lógico que no período imperial, essas pessoas não desejavam um herói entre aspas, que havia sido morto a mando de sua antepassada rainha de Portugal, a mando de Dona Maria. Quando e como a República foi feita aqui no Brasil, levaram à criação, ou melhor dizendo, a restauração da imagem de Tiradentes como herói nacional. E aí procuraram na história, foram na história ainda do Brasil colonial e acharam uma pessoa que atendia aquilo que eles desejavam. Um herói republicano e um herói abolicionista, ou pelo menos era isso que se acreditava naquele momento que o Tiradentes era, já em 1789, 100 anos antes da proclamação da República. Então, na narrativa do Machado de Assis, a Inconfidência Mineira / Conjuração, né, está relacionada a redenção cristã e cultura cívica. A imagem do Tiradentes não era essa que a gente vê nos livros, nas pinturas e esculturas, a imagem de um barbudo e cabeludo, mas foi aproximada de Jesus, que é alguém, né, muito próximo à cultura popular brasileira, e para aproximar o Tiradentes da população, fizeram imagens, caricaturas, esculturas dele, parecido com o Cristo que nós conhecemos aqui, com as imagens de Jesus, para também reforçar uma cultura cívica. E aí, para a gente fechar na última aqui, a gente tem o seguinte, né? Leia os textos abaixo. Ainda também fazendo uma relação entre proclamação da República e a criação do mito de Tiradentes como herói republicano. Texto 1. Para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista e incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como um herói republicano radical, mas sim como um herói cívico-religioso, como Marte, integrador, portador da imagem do povo inteiro. Texto 2. Ele, o gigante da praça, o Cristo da multidão. É Tiradentes quem passa. Deixem passar o Titão. Provavelmente esse Titão aí deve ser de Titã, que é ali da mitologia grega, né, que serão os pais dos deuses gregos. A gente tem o seguinte, então, a primeira República Brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica, capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado, letra A, ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes. B, a identificação da Conjuração Mineira como movimento precursor do positivismo brasileiro. C, o fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. D, a semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como brasileiro uma fácil identificação. Letra E, ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país. Então, por que o Tiradentes foi transformado nesse herói nacional? Poderia até confundir com a letra D, a semelhança física entre Tiradentes e Jesus. Mas essa não era a semelhança física entre Tiradentes e Jesus. Não existiu nenhuma imagem do Tiradentes feita ao seu tempo, né? E nem posteriormente, porque os restos mortais dele não são perdidos.
Até um tempo atrás foi realizada imagens, né, de dois conjurados aqui de Minas Gerais, que feitas a partir de computadorização e ali, né, pegando a partir do crânio como eles seriam hoje em dia, antes da inteligência artificial, inclusive. Então, aqui é a letra C. O fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisavam de legitimação. Resumindo, não tinha nenhum herói daquele momento. Logo, os republicanos foram na história para buscar esse herói. Esse herói era abolicionista e republicano. Era o Tiradentes. Pessoal, dúvidas e outras coisas mais, deixem aí nos comentários e até um próximo vídeo. Valeu!